Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um Tá na Bíblia começando e nós estamos aí desde a semana passada falando dos top 5 versículos super conhecidos, mas muito mal interpretados. E semana passada nós falamos de 3 versículos, faltam 2 hoje, segunda parte desse tema. Vem comigo, tá na Bíblia. Muito bem, irmãos, vamos dar continuidade então à segunda parte desses 5 versículos mal interpretados. Vamos lembrar um pouquinho, no nosso último Tá na Bíblia, nós falamos sobre o texto de Salmo 37:4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Falamos também do texto de Isaías 53:4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. E também falamos de 1 Coríntios 10:13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, etc, etc. Você que perdeu a correta interpretação destes textos, corre lá, assista nosso Tá na Bíblia, a primeira parte deste tema. E hoje nós vamos falar então, em segundo lugar, está um versículo muito conhecido mesmo, todo mundo já ouviu falar desse versículo, fala o tempo todo desse versículo, mas eu acho que o pessoal anda traduzindo, interpretando de uma forma que não é de acordo com a palavra de Deus. É o texto famoso de Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. A versão que mais conhecemos é: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem nunca ouviu esse versículo, não é mesmo? Vamos lá, irmãos. Aqui, a maioria das pessoas interpreta de uma forma muito simples, que se você dedicar a sua vida a Deus e buscar primeiramente as coisas de Deus, todas as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Mas não é disso que o texto está falando. Nós estamos fazendo esse Tá na Bíblia, tanto na parte 1 como parte 2, porque é muito importante que nós tratemos com zelo as Escrituras. Nós não podemos dizer algo como se Deus tivesse dito, sendo algo que Ele não disse. Ou dizer que Ele não disse algo que Ele disse. Então nós precisamos esclarecer. E desde o primeiro programa tenho mostrado aos irmãos que a Bíblia explica a própria Bíblia. Não pode vir da cabeça humana, não pode vir da interpretação do homem. Próprio texto, a própria palavra de Deus explica a palavra de Deus, né? E esse texto, irmãos, está desse jeito que geralmente é interpretado, está sendo interpretado sem o contexto, que aliás é um dos maiores erros ao tratar das Escrituras, pegar um único texto fora do contexto, né? No contexto aqui do Mateus 6, Jesus está falando sobre as nossas necessidades básicas, né? Como comida, roupa. Aqui até Jesus fala das aves do céu, né? Dos lírios do campo. Todos os irmãos também já conhecem esse texto. E Mateus 6:33 é apenas uma continuidade desse contexto. Então vejam os irmãos. Eu vou ler aqui Mateus 6:25 até o 33, que é esse versículo final. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles.
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Irmãos, de novo, aqui Jesus está falando no contexto das necessidades básicas. E existem os ditos cristãos que colocam toda a sua força, toda a sua vida, todo o seu investimento, todo o seu esforço nas coisas da terra. Mas você e eu sabemos que essas coisas da terra não têm valor algum. O nosso maior valor está na eternidade. Quando Jesus faz essa pergunta aqui, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Irmãos, quantas pessoas a gente não vê no mundo que até acabam com suas vidas para poder garantir o material? Trabalham insanamente, né? A ponto de adoecerem fisicamente, adoecerem mentalmente, adoecerem emocionalmente. Deixam de valorizar as coisas boas que a vida nos dá, que Deus nos dá, que é estar com as pessoas que amamos, ter mais tempo dedicado com nossos familiares. E principalmente, o mais importante, dedicar o tempo a Deus. É disso que Jesus está falando. As pessoas estão tão preocupadas com as coisas desta vida que vai passar, a vida vai passar. E como diz o apóstolo Paulo, né? Se a sua esperança se limita apenas a esta vida, você é o mais miserável de todos os homens. Justamente nós somos felizes e bem-aventurados porque a nossa esperança está no céu, nas coisas eternas. Então a gente precisa o que? Fazer o necessário para garantir o nosso básico aqui, para vivermos bem, para vivermos dignamente. Mas isso não pode ser a finalidade da nossa vida, o propósito da nossa vida. O propósito da sua vida não pode ser acumular coisas, ter mais comida, ter mais o que beber, ter mais o que comer, o que vestir, ter uma casa boa, tal. Não pode ser o propósito. O primeiro propósito é servir a Deus. Até no domingo nosso pastor falou, né, no culto. Se tudo que você faz não for para glorificar a Deus, não tem sentido. Porque a nossa vida foi feita para isso, para glorificar a Deus. Então, mesmo quando nós trabalhamos no mundo, é para glorificarmos a Deus. Mas não o fim em si mesmo, né? E disso Jesus está falando. Quando a gente busca primeiro as coisas do reino de Deus, todas, aqui vem o segredo, essas coisas Deus supre, né? Não são todas as demais coisas. Não sei de onde o pessoal tirou esse demais aí. Esse é o problema da má interpretação. As pessoas puxam o versículo para o seu próprio interesse. Então, vem os picaretas aí, né? Fala assim, ó, dedica tudo que você tem a Deus, que Deus vai te dar em dobro para você ter todas as demais coisas. Mentira, Deus em nenhum lugar promete isso. Mas Ele promete sim que se você viver uma vida de fé, uma vida que prioriza as coisas do reino de Deus, da eternidade, nosso Pai cuida de nós, Ele nos sustenta, Ele não nos deixa faltar aquilo que nós necessitamos para viver, porque Ele é um Deus que cuida de nós, Ele é o nosso bom pastor. Então veja os irmãos aqui, ó, quem corre atrás dessas coisas são os pagãos. São essas coisas que Jesus disse, comida, bebida, roupa, ou seja, a necessidade básica. E fala que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas, são essas que Jesus se referiu. Não tem todas as demais coisas que o nosso coração deseja, tá bom? Então, muito cuidado com esse versículo, ensina direitinho para quem anda falando bobagem em cima desse texto. E em primeiríssimo lugar, esse é top one, né? Sempre usado, tá no adesivo do carro, tá na camiseta, tá no boné, tá na caneca, tá em caderno, tá em todo lugar, né? É capa de revista, mas muita gente entende errado esse texto. Também está sendo interpretado fora de contexto. Em primeiro lugar, então, temos tudo posso naquele que me fortalece. Olha que texto lindo, né? Se a gente olhar só para ele, dá a impressão que somos super-heróis. Com Jesus podemos qualquer coisa, né?
Podemos tudo porque Ele me fortalece, Ele me faz viver o impossível e fazer o impossível. Mas, irmãos, esse texto de Filipenses 4,13 não tem a ver com essa conotação. De novo, Paulo está falando dentro de um contexto, a importância de uma interpretação contextual. Aqui, nesse texto, vou ler a partir do 12, tá? 4, 12 e 13, para que o 13 faça sentido. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ah, agora deu para entender, né? O apóstolo Paulo está dizendo das experiências múltiplas que ele teve em sua vida. Ele nasceu nobre, nasceu numa boa família, família rica, teve uma melhor educação. Ele era um nobre judeu, né? Mas quando ele se converteu, ele foi convertido a Jesus Cristo e para o Evangelho e recebeu o apostolado, passou a sentir todas as privações e necessidades. Nós sabemos como foi o ministério de Paulo aí, com todas os seus desafios e dificuldades. Então Paulo fala, gente, eu sei de tudo. Eu tanto estive no lado pobre quanto no lado rico. Eu sei o que é ter tudo e não ter nada, ter necessidade e ter fartura, estar saciado e estar com fome. Mas em Jesus Cristo eu aprendi a viver contente em qualquer situação, porque de novo, aí acho que tem a ver com esse versículo aí, o segundo lugar. Porque as minhas coisas, o foco da minha vida não está nas coisas da terra. Então hoje a gente tem dinheiro, amanhã não tem. Hoje a gente tem mais comida, amanhã tem pouca. Isso não move a minha fé, isso não balança a minha fé, porque o meu foco está na eternidade, nas coisas dos céus. Então eu vivo contente com o que eu tenho hoje, porque o meu Deus me supre as necessidades. Aí ele termina, porque tudo posso suportar naquele que me fortalece. Então mesmo no momento mais difícil, Deus me ajuda, Jesus Cristo me ajuda a suportar toda e qualquer situação desafiadora. Então veja, quando a gente fala de tudo posso naquele que me fortalece, é nesse sentido de viver contente em toda e qualquer situação e de que a nossa felicidade cristã não depende da nossa situação material, da nossa abundância material. Você viu como todo mundo fala errado esse versículo, né? Tá esperando lá um desejo acontecer, né? Se realizar. Ah, tudo posso naquele que me fortalece, porque a fé move o impossível. Vem com todo esse papo aí, mas na hora que bate uma dificuldade, a fé já diminui, já esfria. Aí significa então que a fé não é verdadeira, porque uma fé de verdade é aquela que é como os montes de Sião, que não se abalam, firme para sempre, porque Jesus está conosco. Amém, irmãos? Foram esses dois textos que faltavam nessa segunda parte, mas como eu prometi para os irmãos, eu trouxe um bônus para vocês, né? Eu vou trazer um outro texto aqui que é muito, muito mal utilizado, vamos levar de bônus hoje. Então no final ficam top 6 versículos mal interpretados, que é aquele texto muito conhecido, né, de Mateus 18, 20, que diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Você também já ouviu esse texto em alguma vez na sua vida, né? Geralmente é quando tem pouca gente numa reunião de culto, tem um culto ali com 5 pessoas, 4 pessoas ou 2 pessoas, aí o dirigente fala, o Senhor está aqui no nosso meio, né? Porque onde estão 2 ou 3, Jesus disse que estaria no meio deles. E aí usa esse texto para justificar uma adoração menor, um momento de culto com gente reduzida. Mas irmãos, não tem nada a ver com o contexto da adoração. É claro que sim, se você está com seus irmãos, pode ser um outro irmão, 2 ou 3, e numa mesma fé estiverem ali invocando o nome do Senhor, adorando o Senhor em espírito e em verdade, não precisa nem desse texto, né, mal usado. Jesus está no meio, né, através do seu Santo Espírito que habita em cada um. Isso não é discutível, isso é verdade sim. Inclusive no seu momento devocional com Deus individual, quando você está no momento de adoração sozinho, orando, lendo as Escrituras, o Espírito Santo de Deus está com você. Mas esse texto não é para este contexto. Ele está dentro de um contexto específico dentro do Mateus 18.
Olha como é interessante, os irmãos vão se surpreender. Esse texto não só não tem nada a ver com esse contexto que as pessoas utilizam, como tem um sentido completamente diferente do que a gente imagina. Vocês sabiam que esse texto tem a ver com a disciplina de um irmão na igreja? Como disciplinar um irmão indisciplinado na igreja? Nossa, missionária, sério? Sério. Vamos ler o contexto desse texto. Eu vou ler para os irmãos do 18:15 em diante, tá bom? É Jesus nos dando a orientação de como lidar com um irmão indisciplinado. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E se ele se recusar a ouvi-los mesmo assim, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aí onde aparece esse texto. Então vamos lá, o que significa, né? Primeiro, o Senhor Jesus está nos dizendo, quando um irmão estiver em erro, estiver vivendo uma vida incorreta e pecando contra um irmão, qual é a primeira orientação de Jesus? Que esse irmão ofendido procure esse irmão faltoso em particular e dê uma exortação, ensine o que está errado, ensine pela palavra de Deus. Lembrando que eu li a partir do 15, mas no 14, sabe o que Jesus fala? Sobre as ovelhas, que ele deixa as 99 para buscar uma ovelha perdida, porque ele fala que o nosso Pai que está nos céus não quer que nenhum dos pequeninos se perca. Então também é uma continuidade a esse assunto. Nós não queremos que aquele irmão viva em pecado, nós não queremos que aquele irmão se desvie da palavra de Deus. Então nós, como irmãos em Cristo, temos a obrigação e o dever de ensinar. Então você que realmente foi o alvo dessa ação ofensiva do seu irmão, procure seu irmão não para brigar, não para cobrar, nada disso, mas para ensinar o que está errado de acordo com a palavra. E aí Jesus diz, se esse irmão não te ouvir, segundo lugar, o que você vai fazer? Pega 1 ou 2 irmãos a mais e vai junto, leva junto como testemunha para ensinar esse irmão, para que os outros irmãos também vejam que você está fazendo o esforço de discipliná-lo na palavra e que ele está se recusando. Sendo que não é algo humano, não estou ensinando pela minha vontade ou porque eu quero corrigir, porque eu quero que ele seja melhor, nada disso. Eu estou mostrando pela palavra de Deus que ele mude o seu comportamento para agradar o Senhor. E aí, se mesmo assim ele se recusar na presença de 2 ou 3 pessoas, aí Jesus faz o quê? Terceiro lugar, leva para a igreja, conta para toda a igreja, para toda a comunidade. E se ainda assim ele não obedecer, então todos devem tratá-lo como pagão ou como publicano, ou seja, considera ele como um ímpio. Porque a palavra de Deus foi clara, a orientação foi dada, não quer receber, amém. Aí é ele que se acerte com Deus. Acaba a nossa parte aí, é isso que Jesus está dizendo. Acaba a parte de vocês aí. Porque tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Ou seja, tudo que vocês fazem em meu nome, para que uma pessoa se arrependa e busque a verdade, vocês fazem em nome da palavra de Deus, né? Está sendo ligado lá no céu. Ou seja, está vindo da parte de Deus na vida daquela pessoa. E quando Jesus termina dizendo que quando 2 ou 3 estiverem em seu nome reunidos, é nesse contexto da disciplina. Se nós como igreja ou como irmãos estamos ajudando alguém a se arrepender dos seus pecados e a voltar e retomar o seu caminho a Deus e ele nitidamente não quer, né? Não tem o que fazer. E aí está falando que neste momento a autoridade de Jesus está presente, porque os embaixadores de Cristo, que somos nós, estamos agindo em nome dele. E aí, é claro, tem que ser em nome de Jesus Cristo mesmo, mostrando nas Escrituras,
com longanimidade, com paciência, não é para bater boca, brigar, né? Usar a palavra de Deus como escudo para, na verdade, guerrear contra o irmão. Não é esse o sentido. Essa orientação é muito clara para um pastor, por exemplo. Um pastor deve conduzir dessa forma. Se mesmo assim aquele irmão continua na igreja prejudicando as ovelhas, as pessoas, inclusive o apóstolo Paulo ordena que esse irmão seja excluído da comunidade. Se chegar a esse ponto de não ouvir, de prejudicar a comunidade cristã, né? Mas é uma última medida, obviamente. Então vocês vejam que esse texto, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, significa que o próprio Senhor Jesus Cristo se faz presente para validar essa atividade disciplinadora, exortadora da igreja com relação a este membro faltoso que propositalmente, mesmo vendo a palavra de Deus ali, não quer obedecer a palavra de Deus. Olha que contexto totalmente diferente do que a gente estava acostumado a pensar, né? Mas não é mentira de que se nós estamos reunidos, mesmo que em poucos, buscando ao Senhor com sinceridade, o Senhor está no nosso meio. Mas nós não podemos pegar esse texto para justificar esse tipo de contexto, tá bom, irmãos? Aprendemos muita coisa hoje, hein? Olha só, vocês já aprenderam então ao todo 6 versículos mal interpretados, mas muito utilizados. Você que ainda não deixou a curtida, deixa o joinha aí, ajuda a gente a promover o reino de Deus e a sã doutrina. Também compartilha com outras pessoas para que mais pessoas possam conhecer a verdade da palavra de Deus e parem de inventar fábulas em cima do que não existe. A palavra de Deus se explica com a palavra de Deus e não com a cabeça do homem, tá? E pode deixar também seus comentários aqui para que vocês possam interagir conosco. Nessa noite foi isso, espero que tenha ajudado a esclarecer estes versículos aos irmãos. Sejam ferramentas de bênção na vida de outras pessoas em prol do reino de Deus. Fiquem todos com a paz de Deus. Até a próxima. Shalom.